Fala pessoal, vamos começar mais uma aula aqui no VRMed e hoje a gente vai fazer uma aula de resolução de questões de prova, questões de hepatites, especificamente hepatites virais. Então se você ainda tem alguma dúvida de como a hepatite pode ser cobrado na prova, é nessa aula aqui que você vai entender exatamente o que fazer, beleza? Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá! Primeira questão. A hepatite B possui diversos marcadores sorológicos que indicam a fase da doença. Baseado neste fato, correlacione as colunas e assinale a sequência correta. 1. AG-HBS, 2. AG-HBE, 3. Anti-HBC total mais anti-HBS-AG, 4. Anti-HBS-AG. E aí ele dá lá, né? Imunidade vacinal, primeiro marcador de doença aguda, replicação viral, imunidade pela doença. Pessoal, a primeira crítica que eu tenho para essa questão é que nem ela se decide se ela vai usar AG-HBS ou HBS-AG, né? Na mesma questão, bota a ordem diferente na palavra para querer confundir a gente, mas não vai conseguir. Vamos retomar aqui uma revisão sobre a hepatite B e a sua sorologia, que é o que mais cai em prova. Vamos lá. Olha só, o AG-HBS é o anticorpo de superfície. Ele, quando o vírus está presente, ele vai estar presente na circulação. Ele indica que o paciente está infectado, ou infecção atual. Eu gosto de dizer que ele responde à pergunta: tem infecção? Sim. O S é de sim, tem infecção. Já o AG-HBE, ele é um antígeno liberado em uma fase muito específica do ciclo do vírus, que é a replicação. Se o vírus está ativo, se ele está se replicando, ele está excretando, expressando AG-HBE, beleza? Anti-HBC total e anti-HBS-AG. O anti-HBC total é um anticorpo que surge em resposta ao AG-HBC. Por quê? O AG-HBC, que é o anticorpo do CO, está lá dentro do vírus. A gente não consegue ver ele no soro. A gente consegue ver o anticorpo que surge em resposta a ele. Então a gente sabe que ele está lá porque o anticorpo surge. E esse anticorpo, quando ele surge, ele tem a fração IgM da fase aguda e a fração IgG da fase crônica. Só que geralmente a gente dosa o anti-HBC total. E a gente não sabe exatamente se é o IgM ou se é o IgG que está aparecendo ali, tá? É um dos dois. Tem que ter IgM ou IgG se estiver positivo. Então, portanto, isso indica o quê? Que o paciente teve contato com o vírus, não importa se é agudo ou se é crônico, mas ele já teve contato algum dia, pode já ter curado, pode ainda estar com o vírus, o fato é que ele teve contato com o vírus, beleza? O anti-HBS também é um anticorpo, anti-HBS, anticorpo. Anticorpo surge em resposta ao quê? Ao AG-HBS, ao antígeno da superfície, ao antígeno que diz se tem. Responde sim para a resposta se tem infecção pela hepatite B. Só que esses dois anticorpos, esse anticorpo anti-HBS e o AG-HBS, eles não andam juntos, tá? Um é inimigo do outro. O anti-HBS, quando surge, significa que o AG-HBS foi eliminado da circulação, porque o paciente foi curado do vírus ou porque o paciente foi imunizado, ou seja, o anti-HBS indica que curou ou que está imunizado, beleza? Então a gente não vai ter AG-HBS e anti-HBS positivos ao mesmo tempo, porque um indica infecção ativa e outro indica que o paciente já está imune. Ele não pode ter infecção ativa se ele já está imune. Deu para entender? Beleza. Então, anti-HBS, eu também, número 4, a gente já explicou. O que significa, então, quando ele tem um AG-HBS positivo? Significa que é o marcador de doença, beleza? Ok. AG-HBE, replicação. Anti-HBC mais anti-HBS, olha só. Se eu já tive contato, mas eu agora estou com anti-HBS positivo, o que acontece? Acontece que já teve contato e agora está imune, ou seja, se tornou imune
curou da doença. Teve a doença e curou a doença. Então, a imunidade pela doença. Deu para entender? E o anti-HBs, ele indica imunidade se for puro. O paciente não tem nenhum marcador sorológico positivo, só o anti-HBs positivo. Ele indica que é imunidade advinda de vacina, imunidade vacinal. Porque como é que ele teria se tornado imune ao vírus se ele nunca teve contato com o vírus? Então vamos lá. O que encaixaria melhor aqui, ó? O anti-HBs, portanto, número 4, é imunidade vacinal. Vem aqui primeiro, a gente já elimina A e D. O anti-HBC total e o anti-HBs, a gente vai ter o quê? A gente vai ter imunidade pela doença. Pela doença. Então, primeiro é 4 e o último é 3. Primeiro é 4, o último é 3. Tanto B quanto C tem, vamos continuar avaliando. 2, replicação. Qual aqui indica replicação? Aqui, ó, replicação viral, número 2. Então, beleza. Então, o terceiro aqui tem que ser 2. Agora a gente já sabe que a resposta é a letra B. Ou seja, sobrou apenas o AGHBS aqui como primeiro marcador da doença aguda. E de fato é, pessoal, olha só. A doença aguda, quando o paciente se infecta e começa a fase de incubação viral, antes mesmo de surgirem os sintomas, no finalzinho da fase de incubação, o AGHBS já positiva. Ele é o primeiro marcador sorológico a positivar. Ele positiva logo antes do AGHBE e antes também do anti-HBC IgM. Ele é o primeiro a positivar via de regra, tá? A gente sabe que existem exceções, que você pode ter ali um certo atraso e tudo mais, mas assim, via de regra, o AGHBS é o primeiro marcador a mostrar que a doença está ali, a positivar na fase aguda da doença, beleza? Vamos lá, mais uma. Francisca, de 33 anos, está grávida há 2 meses. Muito preocupada durante a consulta com o médico de família e comunidade em sua OBS, questionou sobre os exames de hepatite. Sua preocupação era porque no ano passado tinha apresentado um quadro de icterícia com diarreia, embora não tenha relatado contato com sangue e tenha tido contato sexual apenas com seu parceiro. Sabendo da preocupação em relação à hepatite B, assinale abaixo a questão mais correta. Olha só, o paciente está querendo saber sobre a hepatite B. Vamos lá. O anti-HBs, anticorpo superficial do vírus da hepatite B, em altos níveis indica imunidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O anti-HBs em altos níveis indica imunidade. Que níveis, João? Tem que estar acima de 10 unidades. Se tiver acima de 10, está indicando proteção. Acima de 100 é o ideal, é o que costuma ficar. Mas acima de 10 já está protegido. Beleza? Beleza. É um marcador que serve como resposta vacinal. Perfeito, correto. Letra B. O HBsAg, que é a mesma coisa de AG-HBs, antígeno de superfície do vírus da hepatite B, é o primeiro marcador a aparecer. Sim, falamos sobre isso agora há pouco. Muitas vezes antes da sintomatologia da hepatite estando presente no portador crônico. Verdade, pessoal. O AG-HBs ele é o primeiro a surgir e ele só desaparece quando o vírus é eliminado. Quando surge a imunidade, destrói, elimina a infecção. Então, se o paciente está na fase crônica, ele ainda tem o vírus. Se ele ainda tem o vírus, o AG-HBs será positivo, beleza? Então, é um marcador que surge na fase aguda, mas persiste com o paciente enquanto houver infecção. Ele responde, lembra, tem infecção atual? Sim. Ele não responde se tem infecção aguda, ele responde se tem infecção atual. Sim, beleza? Letra C. O HBsAg, presente em mulheres grávidas, representa um risco de transmissão vertical. Com certeza. HBsAg em mulher grávida significa que ela sim tem infecção atual pela hepatite B e isso representa um risco de transmissão vertical para o RN, o que a gente não pode deixar acontecer, porque quando há transmissão vertical de hepatite B, o risco de cronificação é de 90%. Não pode deixar a criancinha pegar hepatite B no parto. Então, qual a alternativa correta? Letra D. Pessoal, o que eu quero que vocês se lembrem aqui, ó? Quem é que surge primeiro? Logo no final da fase de incubação,
AG-HBS. Pouquinho depois o AG-HBE e depois ainda, mas ainda ali no finalzinho da fase de incubação, início dos sintomas, o anti-HBC e IgM, tá? E aí depois vem a fase clínica, né, onde pode haver icterícia em 30% dos pacientes. E nessa fase clínica, se o paciente cronifica, vai surgir o anti-HBC IgG da fase crônica, beleza? Ok? Beleza. Beleza. Se o paciente melhora o que a gente espera que aconteça, o que vai acontecer? Lá na fase de melhora, vai surgir o anti-HBE. O que é o anti-HBE? É um marcador que surge em resposta ao AG-HBE. Então o anti-HBE surge na fase de melhora, de convalescência, e o anti-HBS ele surge depois que já eliminou o vírus. Então ali, ó, o anti-HBS quando surge, o AG-HBS vai sumir. Então a imunidade ela vai aparecer quando a gente resolve a infecção, ou a infecção vai ser resolvida quando a imunidade aparecer. Beleza? Então aqui eu deixei esse esquema para você poder lembrar, mas todas as respostas estão corretas. E olha só, nunca marque uma alternativa sem ler as demais. Beleza? Se você for apressadinho na prova, você cai na pegadinha aqui. E não adianta reclamar, chorar. Ah, João, mas perguntou a correta e na letra estava correta e eu não li. Não adianta, não adianta. Você tem que ler até o final, porque quando ela fala correta, a prova na verdade está querendo dizer qual é a melhor resposta. Sempre. Sempre. Sempre a prova quer a melhor resposta e não apenas a correta. Correta todas estão, mas a melhor resposta aqui é a letra D, beleza? Bom, vamos lá. Uma mulher de 24 anos de idade está planejando uma gestação. Ela traz a seguinte sorologia: AG-HBS positivo, beleza? Então significa que ela tem sim, infecção atual. Anti-HBS negativo, ou seja, não tem imunidade, não curou. Óbvio, ela está com AG-HBS positivo. Anti-HBC total positivo, então ela tem contato, na verdade ela já teve contato com o vírus. A gente sabe que ela teve e tem porque o AG-HBS está positivo, beleza? AG-HBE positivo indicando o quê? O AG-HBE indica replicação viral, tá? Ele é excretado durante a replicação viral, ok. Ela nega qualquer queixa clínica e o exame físico foi normal. Tá assintomática. Ok. A interpretação correta da sorologia dessa paciente é: contato com o vírus B gerando imunização, ela não tem imunidade. O anti-HBS está negativo. Contato ela até teve, concordo, mas a letra A está incorreta. Letra B, vírus B inativo e não replicante. Pessoal, AG-HBE é positivo, o vírus está replicante, portanto ele não está inativo. Letra B incorreta. C, contato com vírus B, beleza, que está replicante. Contato com vírus B que está replicante, beleza, tá certo, é isso mesmo. Mas eu sempre gosto de ler todas as alternativas, tá? Só para ter certeza, Letra D, imunização pós-vacina e falso positivo. Não, imunização pós-vacina não. Imunização pós-vacina eu tenho que ter tudo negativo. AG-HBS negativo, anti-HBC negativo e só o anti-HBS positivo, beleza? Não tem por que pensar em falso positivo também. E imunização pós-vacina e contato secundário também não faz o menor sentido. Imunização pós-vacina nesse caso aqui não bate com a sorologia dela, então está confirmado. A letra C é a alternativa correta e tudo que você precisava lembrar era dos antígenos e dos anticorpos. Quais são os antígenos e anticorpos que a gente pesquisa normalmente no soro do paciente? O AG-HBS, o anti-HBS e o AG-HBC total. Geralmente a gente pede esses três. AG-HBS, anti-HBS e o anti-HBC total, tá? A gente pede esses três. Por quê? Porque o AG-HBC não dá para ver no soro, porque ele é do core, ele é do núcleo do vírus, ele tá lá dentro, eu não vou conseguir ver ele tá lá dentro do vírus, beleza? Então eu vou ver AG-HBS, anti-HBS e anti-HBC, beleza? E o AG-HBE, João, e o anti-HBE, você pode pedir frequentemente na prova,
ele vai te mostrar essa sorologia. Mas essa sorologia é para indicar replicação viral, atividade de doença, e não vai indicar para você se tem ou não tem, se está na fase aguda ou se não está. Para isso você vai usar as outras, o AGHBS, o anti-HBS e o anti-HBC. Beleza? Ok? Então, letra C é a correta. Vamos lá, mais uma. O senhor BGN, 50 anos, enfermeiro, foi informado pelo médico do trabalho do hospital que ele está imunizado contra a hepatite B. Qual resultado de exame sorológico é compatível com essa informação? HBsAg reagente? Não. Está infectado. Se fosse isso, estaria infectado. Beleza, não é. B. Anti-HBs de 4. Também não é. Não é esse valor. Anti-HBc IgG reagente. Também não é. Por quê? Olha só, anti-HBc IgG reagente, ele significa que é uma fase crônica, tá? Um paciente que teve contato com o vírus e já passou um bom tempo desde que ele teve esse contato. Então, seria a fase crônica. Mas ele não indica mais nada, ele não consegue dar nenhuma informação em relação a se tem imunidade ou não. Quem é que diz se tem imunidade? O anti-HBs. E para ter imunidade, eu preciso titular o anti-HBs, e essa titulação tem que ser de pelo menos 10. Ideal 100. A maioria dos pacientes vai ter 100 quando você vacina ali, ele vai ter pelo menos 100 unidades ali por mililitro, e você vai dizer que ele está imune. Beleza. Ok, o que você precisa só saber aqui? Que pessoas normais, indivíduos normais que não são grupo de risco, eles não precisam fazer a titulação do anti-HBs quando vacinam, porque mais de 95% dos indivíduos vacinados vão desenvolver resposta imune saudável, suficiente, normal. Beleza. Quem é que a gente não topa ficar sem saber? Quem é que a gente não arrisca os 5%? Profissionais de saúde ou outros pacientes que são grupos de risco. Nos grupos de risco, a gente tem que titular para ter certeza que está protegido. E para estar protegido, a gente vai considerar a partir de 10 unidades. Beleza? Vamos lá. Se não tiver protegido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vacinar. Beleza? Se é o primeiro esquema, ele vai vacinar. Se ele já vacinou, ele vai repetir esse esquema. Agora, veja só, se o paciente não tinha vacinado ou não estava protegido e teve contato com o vírus, como é que você vai proteger ele? Se ele não tem imunidade agora, como é que você vai proteger ele? Para proteger esse paciente, você vai ter que dar imunidade pronta para ele. E o que é imunidade pronta? Imunoglobulina. É literalmente anticorpo, imunoglobulina, anticorpo pronto. Você vai dar para o paciente e vai combater o vírus, vai evitar ali fazer uma profilaxia pós-exposição. Mas tem que vacinar também, porque a imunoglobulina ela não desenvolve imunidade no paciente, ela é uma imunidade pronta que vem de fora. Quando você vacina, você vai levar esse paciente a produzir a própria imunidade, só que isso leva tempo. Por isso não adianta você só vacinar quando tem a exposição. Você tem que vacinar e dar imunoglobulina. Vacinou, vai levar ali um tempo para aquela imunidade se desenvolver. Para a próxima vez se acontecer, tomara que não, ele já está protegido. Mas nessa agora, quem vai resolver é a imunoglobulina. Beleza? Vamos lá. Paciente de 8 anos, masculino, relata dor abdominal difusa acompanhada de náuseas e vômitos há 2 dias. Relata viagem recente para a casa dos avós no interior do estado, onde ficou por 14 dias. Acompanhante avô relata que o jovem ia brincar bastante na natureza, pelo sítio, e que não sabe referir se teve contato com animais peçonhentos. Criança relata que comia pequenas frutas próximas a um riacho, onde eram despejados os dejetos dos moradores locais. Solicitados exames laboratoriais, TGO de 400, TGP de 420, fosfatase de 130, gama, GGT de 70, bilirrubina total e frações 1,5, senda direta 1,2. Hemoglobina 14,6, leuco 16.000, plaquetas 180.000, PCR 145. Exame físico demonstra uma discreta icterícia com dor abdominal incólica difusa, sem sinais de peritonite. Refere vacinação em dia para hepatite B, sem ter tido infecção prévia.
mas desconhece para hepatite A. Aventada a hipótese de hepatites, qual provável sorologia para o caso? Pessoal, te deu de bandeja, né? Te falou assim, ele te falou a sorologia da hepatite B. Falou assim, ó, foi vacinado e nunca teve contato. Olha só, que beleza. Então, o paciente que foi vacinado e nunca teve contato, a sorologia dele tem que ser de uma imunidade por vacina. Como é a imunidade por vacina? Tudo negativo, só o anti-HBS positivo. Nunca teve infecção, nunca teve contato, só tem imunidade. Então, a GHBS negativo, anti-HBC negativo, anti-HBS positivo. Essa vai ser a sorologia da hepatite B. Agora, em relação à hepatite A, a gente não sabe, mas pelo quadro que é apresentado, a gente supõe, tá, que ele esteja numa fase aguda da hepatite A. Por quê, João? Por que eu estou achando isso? Porque toda a história do paciente foi apontando para transmissão fecal-oral, para contaminação fecal-oral. Hepatite A é muito comum em crianças. Então, o que a questão deu para a gente aqui? Que ele ia lá comer próximo a um riacho, onde os moradores locais faziam suas necessidades, ou seja, boca, lá atrás boca, ou seja, transmissão fecal-oral, padrão típico da hepatite A. Então entregou de bandeja e ele entregou um paciente que está com achados indicando fase aguda da hepatite A. Primeiro, começou a ter sintomas, tá? Esses sintomas são acompanhados de elevação da TGO e TGP, então a gente já está na fase e teve icterícia discreta, já está na fase clínica, na fase ictérica da doença, beleza? Então assim, já desenvolveu todos os marcadores sorológicos que poderia desenvolver, que no caso da hepatite A, e aqui é que é importante essa questão, é o anti-HAV IgM na fase aguda, IgG na fase crônica. Então, se o paciente está na fase aguda, fase ictérica e fase clínica, a gente vai pensar em anti-HAV IgM positivo. Lembrando que uma hepatite viral aguda, seja ela qual for, a gente convenciona que para ser aguda ela vai ter menos de 6 meses. Portanto, para ser uma hepatite crônica, ela vai ter mais de 6 meses, beleza? Lembrando que hepatite B, hepatite C e hepatite D tem transmissão sexual parenteral. Hepatite B e delta, principalmente sexual, e a hepatite C, principalmente parenteral, beleza? Enquanto que a hepatite A e E tem transmissão fecal-oral. Então vamos lá para as alternativas. Letra A, HBS positivo, não, porque esse paciente só teve imunidade vacinal. Letra B, HBS negativo, sim. HBeAg negativo, sim. Anti-HBe negativo, sim. Nunca teve contato com o vírus, não vai desenvolver anticorpo nenhum. Só vai ter um anticorpo anti-HBs porque é literalmente o efeito da vacina. Anti-HBc total negativo, beleza. Anti-HBs positivo. Até aqui, letra B correto. Anti-HAV IgM positivo e anti-HAV IgG negativo. Claro, está na fase aguda da hepatite. Então, a letra B parece a mais correta mesmo, tá? As outras, a de HBs positivo não. Letra D aqui a gente tinha um anti-HBc total positivo, o que eliminava a letra D pelo fato dele nunca ter tido contato. A própria questão te falou isso, além de o anti-HAV IgM negativo. Nós estamos na fase aguda, beleza? Vamos lá? Vamos para a próxima? Vamos lá. Homem de 37 anos assintomático apresenta os seguintes resultados de exames: AST 24, ALT 32, HBsAg, reagente, anti-HBs não reagente, anti-HBc total, reagente, HBeAg não reagente, anti-HBe reagente. Vou te explicar. Fica calmo. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada nesse caso. Olha só, pessoal. Existe uma
uma situação em que a sorologia vai parecer não fazer sentido. E nas provas essa situação não é rara, tá? Vamos raciocinar comigo aqui. É um paciente que está com AG-HBS positivo, ou seja, ele está infectado pela hepatite B. O anti-HBS dele não está reagente, ou seja, ele ainda não está imune, não se curou. Claro, já esperava isso, a AG-HBS está positivo. O anti-HBC total dele está reagente. Ele não nos informou se isso aí era IgM ou IgG, ou seja, a questão não deu nenhuma dica para a gente se estamos na fase aguda ou na fase crônica da doença. Tá tudo bem, beleza. O HBeAg não reagente. A gente espera que para um paciente infectado que não está curado, a gente tenha um HBeAg reagente, ou seja, que o vírus esteja se replicando. Só que acontece muitas vezes na prova principalmente, uma coisa que a gente chama de mutante pré-cor. Mutante pré-cor. Beleza. O mutante pré-cor, apesar do nome, cuidado com a pegadinha do nome, não tem nada a ver com o antígeno do cor e nem com o anticorpo do cor. O mutante pré-cor tem a ver com o AG-HBE. Um paciente que tem mutação pré-cor, o vírus da hepatite B dele perde a capacidade de expressar, ele não expressa AG-HBE, mesmo que esteja se replicando. Então, mesmo o vírus na fase aguda, mesmo se replicando, mesmo doença ativa, o AG-HBE desse mutante precoce será negativo. Só que é muito frequente, e aí é onde a prova costuma ajudar a gente, é muito frequente quando eles dão essa situação pra gente, eles darem o anti-HBE positivo. Porque, olha só, se o AG-HBE realmente tivesse não reagente e o anti-HBE também não reagente, talvez a gente pudesse pensar em uma infecção inativa lá, um negócio quietinho, que o vírus de fato não estivesse se replicando, uma infecção, sabe, oculta, enfim. Porém, o anti-HBE reagente significa que em algum momento esse vírus já expressou a GHBE. E é aí que tá. O mutante precoce, a pessoa não se contamina pelo mutante precoce, ela se contamina pelo vírus da hepatite B selvagem. E durante a resposta imune do indivíduo ao vírus, o vírus sofre a mutação precoce e passa a não mais expressar a GHBE. Porém, ele já expressou e o sistema imune já pegou e já produziu o anti-HBE. A mutação ela apaga o AG-HBE, mas ela não apaga a memória imunológica do vírus ou do paciente em relação ao vírus. Por isso, o anti-HBE está positivo e vai continuar positivo para a vida inteira. Beleza? Então, é por isso que a gente pensa nesse caso em um mutante precoce. E aí é que tá. Quando a gente tem uma suspeita de mutante precoce, concorda comigo que eu não tenho como saber com essa sorologia aqui se o vírus está se replicando ou não? Eu não tenho como saber. Então o que a gente precisa fazer aqui? Precisa pedir um exame para saber se a doença está ativa ou não, se tem replicação ou não. Que exame é esse? É o melhor exame para avaliar a replicação viral. É o DNA viral no caso da hepatite B, tá? No caso da hepatite B. Porque é o único dos vírus das hepatites que é DNA ao invés de RNA. Então, ó, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada nesse caso. Vamos lá no final, ó, solicitar PCR, reação em cadeia polimerase para o vírus da hepatite B. Que é basicamente solicitar a carga viral, o DNA viral, ou seja, eu quero ir atrás do DNA desse vírus. Eu quero ver se tem vírus, beleza? Ok? Se tiver vírus, beleza, eu estou diante mesmo de um vírus mutante precoce que está sim se replicando, beleza? Aqui o quadrinho só para você lembrar, né, o quadrinho da nossa aula. Se você não assistiu a nossa aula teórica completa sobre hepatites virais, tá aqui no canal, é só voltar e assistir. O mutante precoce perde a capacidade de expressar o AG-HBE, ele, beleza, vai continuar se replicando, mas vai ter AG-HBE negativo.
além do AGHB negativo, ele vai ter o AGHBS positivo, porque ele está infectado, e frequentemente a gente vai ver a elevação da ASH e da ALT, beleza? Frequentemente a gente vai ver essa elevação. E as questões elas costumam chamar atenção, mesmo de valores muito discretos, tá? Então essa ASH e ALT aqui, talvez a questão já está considerando que tem uma discreta elevação ali da ALT. Bom, qual é o próximo passo nessa suspeita? Para você confirmar, você vai pedir o DNA viral, beleza? Então o que a gente vai ter para confirmar? A gente vai pensar em mutante precoce quando a gente vê o DNA viral presente, positivo, né? tem replicação viral, em um paciente que tem um AGHB negativo e um anti-HBe positivo. Beleza? Vamos para a próxima? As hepatites virais que possuem transmissão fecal oral são... Essa aqui tá de graça, é só para você lembrar da hepatite A e da hepatite E. Beleza? Se você não guardou ainda, A e E, fecal oral, A e E, B, C e D, sexual, parenteral. B, principalmente sexual. C, principalmente parenteral. Delta, D, invejosa da B, só anda colada com a B, então tudo é igual a B. Se não tiver B, não existe D. Beleza? Ok? Vamos para a próxima. As hepatites virais são doenças causadas por diferentes vírus hepatotrópicos, ou seja, o vírus que está apaixonado pelo fígado, ele adora ir para o fígado, causar doença no fígado, viver no fígado, amar o fígado, que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Tem distribuição universal, sendo observadas diferentes regionais de acordo com o agente etiológico. As hepatites virais mais frequentes são causadas por 5 vírus: hepatite A, hepatite B, C, D, E. Esses vírus pertencem respectivamente às seguintes famílias: Picornaviridae, Hepatidinaviridae, Flaviviridae, Deltaviridae, Epiviridae. Como ocorre o modo de transmissão das hepatites virais? Marque a alternativa correta. Esse cara fez a gente ler um parágrafo inteiro para te perguntar modo de transmissão das hepatites virais. Que ódio, né? Mas é por isso que eu gosto de falar, questões grandes não devem te assustar. Muitas vezes um enunciado grande está só querendo te cansar. Só querendo te cansar. Beleza? Então assim, não se assusta. Às vezes é uma questão lá com o enunciado enorme, as alternativas enormes e a resposta é boba, tá bom? Letra A. As hepatites virais A e E são transmitidas pela via fecal oral, correto. E estão relacionadas a condições de saneamento básico, higiene pessoal, relação sexual desprotegida, contato boca-ânus e qualidade da água e alimentos. Corretíssimo. Vamos marcar a letra A? Vamos? Não. Por quê? Porque você tem que ler todas as alternativas, certo? Vamos lá. Letra B. As hepatites virais B, C e D são transmitidas pelo sangue, via parenteral, percutânea, vertical, pelo esperma e por secreção vaginal, via sexual. A transmissão pode ocorrer pelo compartilhamento de objetos contaminados, como lâminas de barbear, de depilar, escova de dente, alicate, acessórios de manicure e pedicure, material para colocação de piercing, para confecção de tatuagem, material para escarificação da pele, para rituais, nossa, e instrumentos para uso de substâncias injetáveis. Além disso, a transmissão também pode se dar em acidentes com exposição a material biológico, procedimentos cirúrgicos e odontológicos, hemodiálise, transfusão e endoscopia, entre outros, quando as normas de biossegurança não são aplicadas. E agora, pessoal, também está correto. Está correta a letra A e a letra B? Exatamente. E a letra C? Transmissão vertical de hepatites virais também pode ocorrer no movimento do parto, também está correto. Por quê? Porque todas estão corretas. Sempre leia até o final. Não seja o apressadinho nem a apressadinha. Beleza? Essa questão foi uma verdadeira aula de hepatite, né? É um resumão de hepatite. Que beleza uma questão dessa, maravilhosa. Vamos lá. O vírus da hepatite D, hepatite delta, pode ser transmitido pelo sangue, via sexual ou fomites contaminados. É considerado defectivo por necessitar da infecção simultânea pelo vírus da hepatite B. A co-infecção é a infecção simultânea pelo vírus da hepatite B, beleza? E D. E a superinfecção é a infecção do vírus D, pelo vírus D, em pacientes que já tinham hepatite B crônica. Concordo, até aí só resumão. Assinale a alternativa que indica o exame que consegue diferenciar a co-infecção da superinfecção. Agora, olha que legal, eu falei para vocês
quando a gente conversou sobre isso na aula de hepatite, que o vírus D, ele é tão bobão, que ele não devia nem chamar delta, ele devia chamar beta, o vírus betinha, não manda em nada. Ele não manda nem na própria sorologia dele, ele não manda nem em dizer se a co-infecção e a superinfecção que ele promove não é através da sorologia dele. Quem manda, o manda-chuva, o porradão mesmo, é o vírus da hepatite B. A hepatite B não é o betinha. O B não é o betinha nesse caso, tá? Ele é quem manda. Olha só. Quem é que diz se é co-infecção ou é superinfecção? Vamos lembrar? Para saber se é co-infecção ou superinfecção, basicamente eu tenho que saber se é fase aguda ou fase crônica de doença. Porque a co-infecção pressupõe uma infecção ao mesmo tempo. Fase aguda. Eu estou infectando agora. Junto. A superinfecção, olha só, superinfecção, para acontecer, você tem que ter um paciente que já está com hepatite B crônica pegando hepatite D, vírus delta. Beleza, quem é que diz se está na fase crônica ou na fase aguda? Anti-HBC, IgM ou IgG. Só que, para fins de prova, basicamente o que a gente quer saber é se o anti-HBC IgM está positivo. Porque na fase aguda o IgM vai estar positivo e na fase crônica ele vai estar negativo. O IgG aparece, mas a gente olha para o IgM e ele está negativo. Então, ó, lembra aí do vírus delta, do vírus betinha, do vírus bobão? Qual a infecção é aguda, superinfecção é crônica. Qual a sorologia da fase aguda da hepatite B? Anti-HBS positivo, claro, ele tá com vírus. Anti-HBC IgM. Anti-HBC IgM, fase aguda, positivo. Anti-HBS negativo, claro, não tem imunidade ainda. O anti-HBS está positivo aqui, beleza. E o anti-HDV positivo. Mas não é ele que manda se é fase aguda ou fase crônica. Deu para entender? Na superinfecção, que é fase crônica, eu tenho um anti-HBS positivo, anti-HBC IgM negativo, anti-HBS negativo e o anti-HDV positivo também. Lembra sempre, pessoal, que a importância disso aqui é que se é co-infecção, não aumenta risco de nada. Não aumenta nem o risco de se tornar crônico. Pegou a hepatite B aguda, junto com a hepatite D, isso não quer dizer que vai ter risco aumentado de se ficar com a hepatite B crônica e nenhuma complicação. Mas, quando você já tem um paciente com hepatite B crônica que se infecta pela hepatite delta, aí, meu amigo, aumenta o risco de complicações. Não de cronificar, porque ele já é crônico. Aumenta o risco de fulminar, de ter cirrose, CHC, tudo que não presta. Beleza? Então, super infecção é um super problema. Aumenta o risco. Beleza? Então, a gente vai olhar por anti-HBC e IgM positivo. Bom, pessoal, foi muito bom ter vocês aqui. Espero que vocês tenham curtido essa aula, tenham entendido um pouco de como é o nosso jeito de ensinar. Espero que vocês continuem acompanhando as aulas aqui do canal. Segue aí as nossas redes sociais. O Instagram é @vrmed.residência e aqui no YouTube, se você ainda não assinou o canal, se inscreve aí no canal e deixa seu like para a gente alcançar mais pessoas. E a gente se vê na próxima.